Bem, olá a todos. Essa é a nossa aula 11 da disciplina de Fundamentos de Matemática e nela nós vamos dar continuidade ao tópico relação de ordem, tá? E aqui nós vamos falar especificamente sobre conjuntos totalmente ordenados. Bem, vamos começar. Primeiro, seja menor ou igual a uma relação de ordem parcial, tá? Em um conjunto A. Então, dizemos que essa ordem é uma ordem total se x é menor ou igual que y ou y é menor ou igual que x, tá? Para todo x e y em A. O que isso quer dizer? Primeiro, você está partindo de uma relação de ordem parcial, tá? Então você já precisa daquelas três condições: reflexividade, antissimetria e transitividade. Tá? E aqui a gente está pedindo uma quarta condição. Certo? Essa quarta condição aqui, em outras palavras, ela está pedindo que quaisquer dois elementos que você pegar nesse conjunto, você consegue comparar eles. Você consegue dizer quem é o maior, quem é o menor. Tá? Então encarem essa condição aqui como uma quarta condição quando a gente está falando de relação de ordem. Certo? Até a terceira, até a transitividade, a gente tem uma relação de ordem parcial. Quando você inclui essa quarta condição, você tem, na verdade, uma ordem total. Equivalentemente, você pode abrir esse menor igual aqui, ó, colocar um estrito e incluir a igualdade. Tá? Então, você pega aqui, ó, o menor igual significa menor estrito ou igual. Então, você pegou e quebrou esse menor igual aqui em duas sentenças, tá? Esse aqui você também pode quebrar em duas, y igual a x ou y menor estrito que x, mas o igual já está aqui, então a gente não precisa repetir. Tá? Então, na verdade, esses dois ou aqui, ou isso se quebra, se divide, né, em três: x menor que y, ou x igual a y, ou y menor, aliás, x menor estrito que y, x igual a y, ou x menor estrito, ou y menor estrito que x. Tá? Isso para quaisquer x e y em A. Certo? Então, mais uma vez, o que isso significa? Significa que se você pegar quaisquer dois elementos, você consegue comparar eles. Tá? Na verdade, essa condição aqui, já que todas as outras três têm nome, essa daqui pode ser chamada de lei da tricotomia. Tá? A gente vai mencionar ela daqui a pouco, mais para frente, em alguma observação. Tá? Mas se você quiser colocar nome em cada uma das condições de relação de ordem, essa seria conhecida como lei da tricotomia. Tá? Mas a gente vai usar mais essa daqui, ó, tá? Para verificar que é uma ordem total. Tá? Até porque aqui você só precisa dois, né? Então, duas sentençazinhas. Tá? Mas essa daqui é equivalente, só para deixar registrado. Então, seguindo, vamos colocar aqui mais duas definiçõezinhas, tá? Primeiro, a gente vai partir, tá, de um possete, tá? Seja A como a ordem, ou seja, um possete. Dizemos que esse conjunto ele é totalmente ordenado, tá? Ou então a gente também pode usar a nomenclatura, a notação possete totalmente ordenado. Também você pode usar à vontade. Tá? Dizemos que ele é um conjunto totalmente ordenado quando essa relação de ordem parcial aqui for uma ordem total. Ok? Então, todo conjunto totalmente ordenado é um possete. Tá? E um possete, quando a sua ordem parcial é, na verdade, uma total, é um conjunto totalmente ordenado. A outra definição aqui é a de cadeia. Tá? Então, pega aqui A, um possete, e B, um subconjunto do A. Dizemos que B é uma cadeia de A quando B, munido dessa ordem, da ordem induzida por A, é um conjunto totalmente ordenado. Veja só o que a gente tem. Primeiro, você já sabe que quando você tem um possete e tem um subconjunto do A, e você considera, e você tem a ordem induzida pelo A no B, então você já tem um outro possete. Você já tem um possete induzido, ou seja, você já tem uma ordem parcial lá. Quando essa ordem ela for total, então você diz que o B é uma cadeia de A. Ok? Então, uma observação aqui é que o vazio sempre vai ser uma cadeia do A. Tá? Primeiro, ele com a ordem do A, tá? É um possete. Tá? Porque lembre-se, toda vez que você tem um subconjunto de um possete, ele vai ser um possete com a ordem induzida.
tá? Mas ele é, na verdade, totalmente ordenado. Por quê? Lembre-se, aquela quarta condição lá, a lei da tricotomia. Negue ela, suponha que o vazio não satisfaça ela. Isso iria dizer que existem elementos no vazio para os quais aquela propriedade não é satisfeita. Tá? Um absurdo. Tá? Então, por isso que o vazio é uma cadeia por vacuidade. Então, algumas observações aqui sobre conjuntos totalmente ordenados. Então, suponha que A, com essa ordem, é um conjunto totalmente ordenado. Então, o que é que a gente tem? Primeira coisa, agora sim eu vou formalizar, vou dar o nome para aquela quarta condição, que é a lei da tricotomia, que diz isso aqui, ó, dados x e y em A, você sempre consegue comparar esses dois caras, ou x é menor que y, ou x é igual a y, ou x é maior que y. Tá? E lembre-se, aqui a anotação maior significa que o y é menor que o x. Tá? A gente introduziu essa anotação aqui na aula passada. Todas essas, na verdade, né? Então, essa condição aqui é chamada lei da tricotomia. Tá? Eu não dei esse nome logo no início porque ela foi apresentada de uma forma diferente, mas de forma equivalente, né? Mas a lei da tricotomia ela é mais conhecida nesse formato aqui, ó. E mais uma vez eu repito, o que a lei da tricotomia quer dizer? Quer dizer que se você pega quaisquer dois elementos nesse conjunto, você consegue comparar eles. Tá? E aí você pode pensar, mas quando eu tenho uma ordem eu sempre não consigo fazer isso, eu sempre consigo fazer isso, comparar dois caras. E não, você não consegue. Tá? Se você não percebeu isso, então eu garanto que até o final da aula a gente vai ver que nem sempre você consegue comparar dois elementos. A gente vai ver um exemplo aí de um poset que não é um conjunto totalmente ordenado. Então, seguindo aqui as observações. Segundo, se B é um subconjunto de A, ou seja, se B é um subconjunto de um conjunto totalmente ordenado, então ele também vai ser totalmente ordenado. Por quê? Primeiro, ele vai ser um poset. A gente já viu isso na observação da aula passada. O B com a ordem induzida também vai ser um poset. Só que aquela quarta condição, veja só, se você consegue comparar quaisquer dois elementos em A e o B está contido em A, então você também consegue comparar quaisquer dois elementos em B. Tá? Então, por isso que ele também é um conjunto totalmente ordenado. Então, a conclusão aqui é que todo subconjunto de um conjunto totalmente ordenado é uma cadeia. Certo? Lembre-se, o que é uma cadeia? Uma cadeia é um conjunto, é um subconjunto de um poset. Quando você pega a ordem induzida a ele, ele vai ser um conjunto totalmente ordenado. Tá? Então, se você já tem, desde o início, um conjunto totalmente ordenado, qualquer subconjunto dele vai ser uma cadeia. Ok? Então, seguindo, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para fixar um pouquinho. Primeiro, vamos voltar ao nosso exemplo clássico, que é a desigualdade de números reais. A gente já sabe que R com a ordem usual, ele é um poset, mas ele também é um conjunto totalmente ordenado. Por quê? Você sabe, quando você pega quaisquer dois números reais, você consegue comparar eles dois. Se eu te der dois números reais, você consegue me dizer quem é o maior e quem é o menor deles. Tá? Então, isso significa que a reta, os reais, munido da ordem usual, é um conjunto totalmente ordenado. Tá? Em particular, juntando a nossa observação anterior, você tem isso aqui, ó, que qualquer subconjunto dele também vai ser um conjunto totalmente ordenado, em particular N com a ordem usual, Z com a ordem usual e Q com a ordem usual são conjuntos totalmente ordenados. Tá? Então vejam que, mais uma vez aqui, eu não estou provando que o R satisfaz a lei da tricotomia, eu estou assumindo esse conhecimento de forma intuitiva. Tá? E mais uma vez eu repito o que eu falei na aula anterior, esses fatos sobre R vão ser provados no curso de análise real. Mas se você quer ter um gostinho de provar isso aqui, essas propriedades para conjuntos numéricos, eu já posso adiantar para você que a gente vai ver na segunda parte do curso, no segundo estágio do curso, a gente vai trabalhar principalmente com N e com Z. Tá? E a gente vai construir eles bem direitinho, vai provar todas as propriedades que a gente está assumindo até então.
tá? Sobre N e sobre Z, tá? Vai preparar todo o terreno para a parte do terceiro estágio, que é a parte de teoria de números, tá? Que é principalmente trabalhada aqui, ó, em Z. Tá? Então, agora a parte de R você tem uma disciplina específica para trabalhar com R. Então a gente não vai provar essas coisas sobre R, mas a gente vai focar, repito, principalmente aqui, ó, no conjunto dos inteiros. Então a gente vai provar todas essas propriedades, vai definir a ordem direitinho dos números lá, vai construir ele bem direitinho, a partir dos naturais, né? Então, isso é só para adiantar que por enquanto a gente está assumindo esse conhecimento, tá? Mais de forma intuitiva. Então, seguindo aqui, vamos ver mais outro exemplo. Vamos voltar aqui ao exemplo da aula passada, que é o R cartesiano R, munido com essa ordem aqui. A gente provou na aula passada que esse carinha aqui é um possete. E aqui a gente vai completar essa informação, certo? Que ele, além de ser um possete, é um possete totalmente ordenado. Ok? Então vamos provar isso aí. Lembrando, se eu te der um conjunto para pedir para você verificar que ele é um conjunto totalmente ordenado, ou um possete totalmente ordenado, você vai ter que verificar aquelas 4 condições. Tá? Primeiro você vai mostrar que é uma ordem parcial, ou seja, reflexividade, antissimetria e transitividade, e por fim a tricotomia, certo? Para concluir que é totalmente ordenado. Veja que com o que a gente provou na aula passada, a gente já concluiu que ele é um possete. Tá? Então, o que nos resta provar agora é a lei da tricotomia, certo? Para concluir que a ordem é total e, portanto, ele é um conjunto totalmente ordenado. Então, vamos lá. Lembrem-se, o que significa? Eu te dou 2 elementos, quaisquer 2 elementos do conjunto, você consegue comparar eles. Você consegue dizer quem é maior e quem é o menor. Ou seja, eu estou pegando 2 elementos aqui, ó, AB e CD em R cartesiano R, e quero chegar à conclusão que AB é menor que CD ou que CD é menor que AB. De alguma forma eu quero saber comparar esses 2 elementos. Tá? Então vamos tentar fazer isso. Então veja aqui, ó, A e C são elementos do R, tá? Aqui. E a gente sabe que o R é totalmente ordenado, com a ordem usual. Então você consegue comparar o A e o C, certo? A lei da tricotomia aí, ó, A menor que C, A igual a C ou A maior que C. Certo? Alguma dessas 3 condições acontece. Certo? Então nós vamos dividir a nossa resolução desse exemplo aí em 3 casos. Daí temos o seguinte: primeiro caso, se A é menor que C, pela definição de ordem desse exemplo, você já ganha de imediato que AB é menor que CD. E aí conclui esse caso. Lembre-se, o que você quer é de alguma forma comparar esses 2 caras. E aqui, ó, você comparou. Você disse que você concluiu, né, que o AB é menor que o CD. Então esse caso encerrado. Segundo caso, se o A é maior que C, também pela definição de relação você vai concluir aqui. Porque se o A é menor que C, isso implica que o C é menor que A. Se C é menor que A, pela nossa definição, você conclui que o CD é menor ou igual que o AB. E mais uma vez você conseguiu comparar esses 2 caras, então esse caso aí está concluído. Então o único caso que resta agora da gente trabalhar é o A igual a C. Então vamos lá. Se A igual a C, então lembre-se, pela nossa definição dessa relação, ó, se você tem a igualdade das primeiras coordenadas, então você tem que olhar para a segunda coordenada dos dois pares. Então vamos olhar. A igual a C, então você tem o B e o D. Mais uma vez, ó, o B e o D são reais. Então você consegue comparar eles dois. Então você tem que o B é menor ou igual que o D, certo? Suponha esse caso, que o B é menor ou igual que o D. Caso contrário, isso quer dizer que o D é menor estrito que o B. Tá? Então a gente vai dividir esse caso aqui em 2 subcasos. Então assuma aqui que o B é menor ou igual que o D. Isso implica, veja só, A igual a C e B menor ou igual que D.
pela nossa definição de relação de ordem, nesse exemplo você vai ter que o AB é menor ou igual que o CD. Qual seria o caso complementar a esse? B maior estrito que D, né? B maior estrito que D. Se B for maior estrito que D, isso quer dizer que D é menor estrito que B. Em particular, se D é menor estrito que B, D é menor ou igual que B. Tá? Se é menor ou igual que B e as primeiras coordenadas são iguais, isso quer dizer, novamente pela nossa definição de relação de relação de ordem, nesse exemplo, você vai ter isso aqui, ó, que o CD é menor ou igual que o AB. Vamos só dar uma revisada novamente. Veja só, para esse cara ser menor ou igual que esse, você vai ter que ter o que esse é menor estrito que esse. A gente não tem, não estamos nesse caso. Então, ó, esse cara tem que ser igual a esse. Estamos nesse caso, sim. A igual a C. E esse aqui tem que ser menor ou igual que esse. Se é menor estrito, é menor ou igual. Então, por isso que você tem que o CD é menor ou igual que o AB. Isso conclui todos os casos, certo? Lembre-se, a gente dividiu a demonstração desse exemplo em 3 casos, certo? Os dois primeiros são imediatos e esse último a gente dividiu em 2 subcasos. E em ambos esses 2 subcasos a gente conseguiu comparar esses 2 elementos, certo? Ou seja, em todos os casos você vai ter isso aqui, ó, AB menor ou igual que CD ou CD menor ou igual que AB. Ou seja, em absolutamente todos os casos você conseguiu comparar esses 2 elementos, certo? Como são 2 elementos arbitrários, você acabou de verificar que essa ordem parcial ela satisfaz a lei da tricotomia, portanto, é uma ordem total. Sendo uma ordem total, o nosso conjunto munido com essa ordem é um conjunto totalmente ordenado ou um posset totalmente ordenado, como você preferir. Agora, vamos concluir essa parte dos exemplos com um contra-exemplo, certo? Por que esse contra-exemplo é importante? Porque provavelmente até então você só viu a ordem dos números, certo? Você só trabalhou com ordem de números e a gente viu que a ordem dos números ela é totalmente ordenada, certo? Ela é total. Então você sempre consegue, eu te dou 2 números, você consegue me dizer quem é o maior tranquilamente. Mas aí vem o questionamento, né? Ué, então toda relação de ordem deveria ser total? Não. Nem toda ordem parcial é total, como a gente vai ver nesse exemplo 3 aí. Então veja, ó, tome A um conjunto bem simples, um conjunto com 2 elementos, 0 e 1, certo? E considere P de A as partes do A. Ou seja, vai ser o vazio, conjunto unitário formado pelo 0, conjunto unitário formado pelo 1 e o próprio A. Certo? E a gente viu que as partes de A a gente pode munir com uma ordem específica, que é a ordem da inclusão. Certo? A gente viu essa ordem da inclusão na aula passada. A gente viu que de fato é uma ordem parcial, né? O que a gente vai mostrar aqui é que essa ordem parcial, a ordem da inclusão, ela não é total. Ou seja, existem elementos aí nas partes de A que você não consegue comparar. Vamos ver isso aqui. A afirmação que eu acabei de falar, note que essa ordem aqui ela não é total, tá? Na verdade aqui a gente já poderia usar a inclusão, tá? Você pode consertar aqui, certo? Isso aqui é uma inclusãozinha. Ela não é uma ordem total, certo? Já que a gente está usando a ordem da inclusão, então esse aqui já seria a própria inclusão de conjuntos que a gente usa. Notação usual. Por que ela não é uma ordem total? Para você mostrar, a gente já viu que ela é uma ordem parcial, então você não precisa se preocupar com as 3 primeiras condições. O que você precisa se preocupar é com a tricotomia. Como é que você refuta a tricotomia? Você vai exibir 2 caras, 2 elementos que você não consegue comparar, tá? Ou seja, você vai exibir x e y, tal que x não é menor que y, nem y é menor que x. Só simples assim. Certo? Então, contra-exemplo é esse aí, para você poder refutar a tricotomia. Então, ó, tome x como sendo o conjunto unitário
formado pelo 0 e y, o conjunto unitário formado pelo 1. Então veja, ó, x ele não está contido em y e y não está contido em x, certo? Não tem como você dizer que esse conjunto está contido nesse, nem que esse está contido nesse, certo? Porque os elementos aí dentro não dá para comparar, certo? Não tem como você comparar esses elementos aí. Então, ó, x não está contido em y, nem y está contido em x, certo? Logo, não vale x menor ou igual que y, nem y menor ou igual que x, certo? Se não vale, então você acabou de exibir um contra-exemplo que é para que não vale, que ilustra que não vale a tricotomia, a lei da tricotomia. Então isso conclui que as partes de A, certo, munido com a ordem da inclusão, não é um conjunto totalmente ordenado. Ou seja, a ordem da inclusão ela é uma ordem parcial, mas ela não é uma ordem total. Tá? Então isso foi só para ilustrar para vocês que, embora a gente tenha essa intuição de que sempre dá para comparar quando você tem uma ordem, sempre dá para comparar dois elementos, nem sempre isso acontece. Tá? E tá aí um exemplo bastante simples, né, para poder ilustrar isso aí. Certo? Você tem aí dois elementos aí que você não consegue dizer quem é o maior, nem quem é o menor. Tá? Então, isso é para concluir que nem todo conjunto, nem todo pós-7 é um conjunto totalmente ordenado, nem todo pós-7 é um pós-7 totalmente ordenado. Bem, senhores, então com isso a gente encerra essa aula, tá? Uma aula mais curtinha, mais simplesinha, só para trabalhar bem essa parte aí de conjunto totalmente ordenado, certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar dentro desse ambiente, ou seja, um conjunto munido de uma ordem, tá? Então a gente vai trabalhar elementos dentro desses conjuntos, tá? Dentro desses pós-sets. E aí a gente vai poder definir elemento maximal, minimal, supremo, ínfimo, maior elemento, menor elemento, todos esses conceitos aí, certo? Que são importantíssimos, certo? Que você deve aprender bem e a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Então tudo parte de ordem, certo? Tudo aí a gente precisa de uma ordem para poder falar desses elementos, falar desses conceitos matemáticos. Tá? Então com isso a gente encerra a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.